Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Karina, eu sou PCNP do programa Conviva, da Diretoria de Ensino de Santo André, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as competências socioemocionais que estão presentes na BNCC, no currículo paulista e também no nosso material Aprender Sempre. Para começar essa nossa conversa, nós vamos relembrar a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades que Maslow desenvolveu. Então, para que a gente possa falar de competências socioemocionais, nós precisamos antes falar de fisiologia e de segurança, né? Por quê? Se a gente for pensar, as nossas competências socioemocionais, elas estão nessa pirâmide ali na parte do social, que inclui o amor, a amizade, família, comunidade, e na parte da estima e das realizações pessoais. Então, vai englobar reconhecimento, status, autoestima, criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Mas para que a gente possa falar de tudo isso, a gente precisa ter uma base que Maslow denominou de fisiologia e de segurança, ou seja, nós não vamos conseguir desenvolver as nossas competências socioemocionais se nós não tivermos atendida a nossa fisiologia, que seria comida, água, abrigo, sono, né, saúde e segurança, ou seja, uma segurança da família, do corpo, da propriedade. Só quando nós tivermos essa base é que nós vamos conseguir desenvolver as nossas competências socioemocionais. Então, para a gente começar a nossa conversa, é muito importante que a gente guarde isso em mente, que a gente só vai conseguir chegar no social, na estima e nas realizações pessoais quando nós tivermos atendida a nossa fisiologia e a nossa segurança. Mas o que são competências socioemocionais? Lá no nosso material do Aprender Sempre, as competências socioemocionais são definidas como capacidades individuais que se manifestam de modo consistente em padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos. Então, é aquilo que se manifesta, né, no nosso comportamento de forma consistente, tanto naquilo que a gente pensa, no que a gente sente e no que a gente faz, né, nos nossos comportamentos. Essa é a definição que nós vamos usar de competências socioemocionais. Mas será que as nossas competências socioemocionais, elas são tão consistentes assim? Será que a todo tempo a gente tem o mesmo comportamento, o mesmo sentimento? É claro que não. Então a gente vai pensar agora no que pode afetar essas capacidades, né? O que afeta a nossa capacidade socioemocional? Então, num primeiro exemplo, eu coloquei aqui para gente: se o estudante estiver adoecido, essas capacidades não serão consistentes, né? Se quando nós estivermos doente ou o nosso aluno estiver doente, essa capacidade não vai ser consistente. Se o estudante estiver em sofrimento psíquico, o seu comportamento também não será consistente. Aqui, sofrimento psíquico, eu estou dizendo num sentido bem amplo, né? Se eu tiver um estudante deprimido, se eu tiver um estudante que está passando por uma crise de ansiedade, um transtorno ansioso, esse comportamento também não vai ser consistente, vai ter mudanças, né, nas nossas competências socioemocionais. E o terceiro item é se as necessidades básicas do estudante não estiverem sendo atendidas no seu contexto biopsicossocial, as competências socioemocionais também serão profundamente afetadas, que foi aquilo que a gente acabou de ver na pirâmide de Maslow. Então, se as nossas necessidades básicas e as necessidades básicas dos nossos alunos não estiverem sendo atendidas, né, em todo o contexto biopsicossocial, essas competências socioemocionais vão ser profundamente afetadas. Então, a gente precisa sempre ter em mente que a nossa capacidade socioemocional, ela não é uma linha constante, né? Ela vai ter altos e baixos, dependendo do momento que nós estivermos vivendo, né? Se nós estivermos em sofrimento psíquico, se nós estivermos adoecidos ou se as nossas necessidades básicas não estiverem sendo
atendidas como deveriam ser. Lá no nosso material do Aprender Sempre e nos vídeos, a respeito desse material, fica muito claro para a gente a importância do acolhimento. O quanto é importante que a gente consiga acolher esse estudante, ainda mais nesse período tão difícil que nós estamos atravessando da pandemia. E nós destacamos 3 pontos que nós consideramos os mais importantes. O primeiro deles é a importância de acolher com afeto, a importância da gente investir o sentimento, investir esse afeto na relação com o outro, com o nosso estudante, com os nossos colegas de trabalho. O segundo item é a importância do subsídio da arte e da cultura para proporcionar esse acolhimento aos nossos estudantes. E o terceiro item é o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Então, o acolhimento ele vai englobar esses 3 itens de grande importância, para o desenvolvimento das nossas competências socioemocionais. O acolhimento com afeto, o subsídio da arte e da cultura nesse acolhimento, que vai proporcionar, então, o desenvolvimento socioemocional dos nossos estudantes. Para que a gente possa ilustrar a importância desse acolhimento, a importância dessa escuta empática, desse afeto com os estudantes, eu trouxe para a gente analisar uma pesquisa do Dr. Cole Marcy e alguns colaboradores lá nos Estados Unidos, e ele fez um experimento muito interessante chamado Raw Skin Conductance, que é um experimento que vai medir a corrente elétrica da nossa pele. Ele publicou esse artigo em 2007 e ele é muito importante para a gente conseguir ter uma dimensão do que é sentir, do que é conviver e transformar, O que acontece com o nosso corpo, fisiologicamente falando, quando a gente se dispõe a ouvir uma outra pessoa com empatia, quando a gente se dispõe a acolher a outra pessoa com empatia. Ele fez esse experimento utilizando pacientes e terapeutas, num diálogo terapêutico, e analisou essa condução elétrica da pele, tanto do terapeuta quanto do paciente. E ele chegou a uma descoberta muito legal. E o que o Dr. Cole descobriu? Ele percebeu que no início do diálogo não havia ainda essa percepção de empatia do outro. Então, quando ele mediu a eletricidade da pele, tanto do paciente quanto do terapeuta, que vocês podem ver na primeira imagem, na imagem superior, as linhas estão bem diferentes, uma das outras. Porque a linha de cima é o paciente e a linha de baixo é o terapeuta. No início do diálogo, ainda não havia essa percepção de empatia. E o que vai acontecer exatamente 12 minutos depois do início dessa conversa, dessa escuta empática? A gente pode ver na segunda figura, a figura inferior, o que aconteceu com a condução elétrica do paciente e do terapeuta. A gente vai perceber que as linhas, elas são quase idênticas, Elas se equipararam. E o que isso significa? Isso significa que, literalmente, quando nós conversamos com o outro com empatia, quando a gente se dá num diálogo com esse acolhimento afetivo, nós literalmente entramos num estado que a gente costuma dizer que é de sintonia. Então, até a condução elétrica da nossa pele fica igual à da outra pessoa. Então, a gente imagina, por esse experimento, qual é o poder de um professor na sala de aula, escutando empaticamente os seus alunos. É isso que vai acontecer, Nós vamos entrar em sintonia. E agora, a sintonia não é mais um conceito filosófico, um conceito bonito da gente falar. É um conceito
que foi provado cientificamente. Quando a pessoa, no diálogo com o outro, tem essa percepção de empatia, após 12 minutos de diálogo, a nossa eletricidade da pele fica na mesma vibração, na mesma sintonia que o da outra pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar para o nosso dia a dia e pensar que o que a gente fala, né, e o modo como a gente se aproxima do outro causa impactos, né, não apenas impactos emocionais, mas causa impactos fisiológicos, né, que podem ser medidos cientificamente. Os vídeos também sobre o material Aprender Sempre, eles nos falam muito da importância da escuta ativa, né? Que a gente treine e que a gente saiba fazer essa escuta ativa com o nosso estudante. É claro que na internet vocês podem procurar, tem inúmeros métodos, né, de escuta ativa. Eu trouxe o método SNAP porque é o método que eu conheço melhor, que eu tenho estudado lá na minha pós-graduação da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e eu gosto muito desse método porque ele é um método bem simples, né, para a gente seguir e para a gente se lembrar quando a gente for fazer esse acolhimento com afeto, né, tanto com o nosso estudante, mas na nossa vida como um todo, né? É muito importante a gente treinar essa escuta ativa. O método SNAP, ele tem a sigla em inglês. O primeiro item tá lá, self-awareness, stay in the now, ask and let the other person guide, né? Ou seja, o primeiro item, que é o self-awareness. O que significa? Que a gente precisa estar consciente de nós mesmos e dos nossos valores, para que a gente não julgue os valores do outro. Então, quando a gente se dá conta do que a gente acredita, de quais são os nossos valores, a gente tem menos chance de ficar impondo esses valores nas outras pessoas. Quanto mais a gente se conhece enquanto ser humano, quanto mais a gente se conhece na nossa personalidade, naquilo que a gente acredita, menos chance nós teremos de ficar projetando isso na outra pessoa. Então é muito importante esse conceito de self-awareness, né? De estar consciente de si no momento em que a gente for conversar com outra pessoa. O segundo item, que é o stay in the now, numa tradução literal seria fique no agora, né? Permaneça no agora. O que significa para a gente que nós devemos permanecer no presente. Então, não fale do que passou e não fale do futuro. Esse método da escutativa é muito importante, esse item, né? Não fique falando do que já foi, do que a pessoa já fez, do que aconteceu, e nem fique fazendo elucubrações do futuro, o que vai acontecer, se não vai. Permaneça no presente, fale somente sobre o que está acontecendo agora, nesse momento. O terceiro item da escutativa é o ask, né? Pergunte. Por que é tão importante perguntar, gente? Pergunte, não faça suposições. Porque normalmente a gente tem o costume de supor as coisas. Então a gente acha que a pessoa falou isso por causa daquilo. E muitas vezes não é nada daquilo que a gente estava pensando. Então que a gente tenha sempre em mente perguntar, não fazer suposições. E o último item, que é o let the other person guide, é literalmente deixar que a outra pessoa guie o nosso diálogo, ouvindo o que ela diz, né? E esse trabalho de escuta ativa, ele é muito importante, porque quando a gente está ouvindo, né, as pessoas num diálogo, na nossa casa, no nosso trabalho, o que normalmente a gente costuma fazer? Enquanto a pessoa está falando, a gente está pensando no que vai responder, né? Do que a gente vai dizer para ela, se a gente vai discordar, se a gente vai concordar. E o método da escutativa faz uma outra proposta, que a gente ouça apenas o que a pessoa diz, sem ficar pensando no que vai responder,
sem pensar no passado, sem pensar no futuro, sem fazer suposições. Ouvir o que ela está dizendo primeiro. Depois, né, se for necessário, a gente até pode falar o que a gente pensa ou dar um conselho. Mas o método da escuta ativa, em princípio, ele é justamente isso, ouvir ativamente. Primeiro, estar consciente de si, para não julgar e não projetar os seus valores na outra pessoa. Segundo, fique no presente, não fale do passado e não fale do futuro. Pergunte o que você não entender. O que você tiver dúvida, você pergunta. Jamais faça suposições. E o último item, deixe que a outra pessoa guie o diálogo. Deixe que ela vá te levando depois na conversa o que ela quer dizer, o que ela precisa dizer, sem ficar pensando numa resposta, com a preocupação de primeiro ouvir o que ela está dizendo. Esse é um dos métodos de escuta ativa, mas vocês podem encontrar outros na internet que também funcionam muito bem. Quando nós falamos de competências socioemocionais, nós estamos falando de 5 macrocompetências e de 17 competências socioemocionais. As 5 macrocompetências são abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros, amabilidade e autogestão. No material lá do Aprender Sempre, eles decidiram dar um destaque a 11 das 17 competências socioemocionais que eles selecionaram. Então, as 11 competências que estarão em destaque nesse material serão curiosidade para aprender, imaginação criativa, autoconfiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, entusiasmo, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. Dentro da abertura ao novo, estão catalogadas a curiosidade para aprender e a imaginação criativa, que são justamente competências que vão nos dar essa abertura ao novo, né? A conhecer outras coisas, a pesquisar outras coisas, né? E também serve de base para a nossa imaginação criativa, né? Para a gente criar coisas novas. A segunda macrocompetência, que é a resiliência emocional, é uma das que a gente tem mais necessitado, né, nesse período de pandemia. E eles resolveram focar na autoconfiança, na tolerância ao estresse e na tolerância à frustração, né, que são competências socioemocionais que também são muito importantes para a gente desenvolver, né, nos nossos alunos, porque a adolescência, né, é uma fase muito difícil, né, muito conturbada, com muitas mudanças. Então é muito importante que o professor tenha esse papel de mediador da autoconfiança dos nossos estudantes, né, desenvolvendo a tolerância ao estresse, né? Quem de nós não vive, né, uma certa quantia de estresse? Então nós precisamos desenvolver essa tolerância ao estresse. E a tolerância à frustração também é muito importante que o nosso aluno ele leve para a vida adulta essa tolerância à frustração, né? Porque nem tudo na nossa vida vai ser do modo como nós desejamos. Então é uma competência muito importante para a gente levar para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho. Sobre o engajamento com os outros, eles resolveram focar no entusiasmo. O entusiasmo, do meu ponto de vista, ele está muito ligado com a curiosidade para aprender, com a imaginação criativa, né? Entusiasmar com a escola, entusiasmar com as atividades que nós temos que fazer, né? Engajar com os outros, por exemplo, os grêmios, né, estudantis, são ferramentas que nos ajudam a mediar essa conquista do entusiasmo com os nossos alunos. A amabilidade não foi selecionada, né? Nenhuma competência para estar em destaque. E a autogestão, nós temos lá a responsabilidade, a organização, a determinação, a persistência e o foco, né? É claro que essas qualidades de autogestão, elas são extremamente necessárias, né, para os nossos estudantes. E o papel do professor, né,
para a conquista dessas competências socioemocionais, ele é primordial, né? Primeiro, porque quando a gente fala do adolescente, né, o cérebro do adolescente ele ainda não está maduro, né? Ele não está pronto. Né? A bainha ali de mielina que vai envolver os axônios dos neurônios, ela não está completa. Né? E as pesquisas mais recentes nos dizem que o nosso cérebro ele só está pronto, né? Finalizado, entre aspas, né? Porque ele está sempre em transformação, mas o amadurecimento do nosso cérebro, ele se dá por volta dos 30 anos de idade. Então, os nossos alunos, eles ainda estão em pleno desenvolvimento cerebral. Né? E a parte do cérebro, do nosso cérebro, que vai receber essa bainha de mielina nos neurônios, a última parte vai ser o lobo frontal, né? Que é a parte do nosso cérebro responsável pela razão, né? Pela ponderação. Por isso que os nossos alunos precisam muito de ajuda nesse quesito da autogestão, né? Para conquistar responsabilidade, organização, né? Determinação, persistência e foco. Porque isso ainda é muito difícil, né? Sem a maturação cerebral, é preciso que haja um mediador, né? Que faça esse intermédio, né? Entre as bases que virão, né, as competências socioemocionais que deverão ser conquistadas e a base para que elas se desenvolvam. Então, o papel do professor é fundamental para que a gente possa desenvolver as nossas competências socioemocionais nos nossos estudantes. O nosso material do Aprender Sempre, ele nos traz muito também um conceito de ressignificar, né, que a gente desenvolva a nossa capacidade de ressignificar o nosso trabalho, né? Ressignificar o modo como a gente se relaciona com os outros. E a gente precisa refletir também nesse aspecto na produção, né, e na promoção das competências socioemocionais dos nossos alunos. Então, o papel do professor na promoção de competências socioemocionais não pode partir do ponto proposto, né, no qual um aluno parece ser uma tábula rasa de emoções. Então, a gente nunca pode se esquecer de que o nosso aluno, ele não é a tábula rasa, né, de emoções. Ele já vem com essas emoções, né? Para que a gente possa desenvolver as competências socioemocionais, a gente precisa partir do princípio que o nosso estudante, ele é um feixe de emoções. E tudo que aconteça no nosso relacionamento com ele, né, vai ter um impacto não só no aprendizado cognitivo, mas também no aprendizado socioemocional. Então, é preciso levar em consideração o contexto biopsicossocial e emocional do nosso aluno. Eu coloquei um exemplo para que a gente possa refletir. Né? Quem gosta de língua portuguesa, né, na sala de aula? Quem gosta de matemática? Se não gosta, por que não gosta? Né? A gente precisa pensar qual é a relação do estudante com a disciplina, né? Ou com os professores que lecionaram essa disciplina ao longo do seu percurso acadêmico. Porque tudo isso terá uma influência direta no desenvolvimento das competências socioemocionais que está proposto lá no material do Aprender Sempre. Né? Então, o modo como o nosso aluno chega na nossa aula de língua portuguesa, na nossa aula de matemática ou qualquer outra disciplina, tem um impacto no desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Porque um aluno que gosta muito de língua portuguesa, ele sempre gostou de língua portuguesa, ele sempre foi bem em língua portuguesa, vai vir para a sala de aula num contexto emocional completamente diferente daquele aluno que sempre detestou a língua portuguesa, que sempre teve dificuldade, ou que não tinha uma relação empática com o professor daquela disciplina. Então ele acabou transferindo para a disciplina a animosidade que ele sentia com o professor. Então a gente precisa pensar em tudo isso para poder ressignificar a nossa prática.
A gente precisa pensar com que carga emocional o nosso aluno vem para a nossa aula, porque só analisando esse contexto holístico, né, um contexto global do nosso aluno, a gente vai poder mediar, né, com segurança, com eficiência, essa aquisição, né, das competências socioemocionais. Agora nós vamos conversar um pouco, né, o que essas competências socioemocionais têm a ver com a aprendizagem. Né? Às vezes a gente pode pensar, num primeiro momento, que as competências socioemocionais não estão ligadas diretamente à aprendizagem cognitiva. E nós vamos ver que elas têm uma relação muito próxima e que são interdependentes também. Uma vai estar diretamente ligada à outra. E a gente vai refletir um pouco sobre a importância do papel do professor, não só na aprendizagem cognitiva, mas também na conquista das nossas competências socioemocionais. É claro que a gente sabe que o professor sempre trabalhou as competências socioemocionais, né? De uma forma mais intuitiva. Mas agora a gente vai destrinchar esse processo de uma maneira um pouco mais científica, para que a gente possa entender esse processo. É muito importante que a gente tenha em mente que todos os nossos pensamentos passam pelo sistema límbico, que é o responsável pelas nossas emoções, antes de atingirem o neocórtex e os lobos frontais, que são a sede da razão. O que isso vai significar? Que não existe um pensamento emocionalmente neutro. Então, sempre que nós pensamos, esse pensamento já vem preenchido de emoção. Eu coloquei aqui para vocês, né, uma representação gráfica do nosso cérebro. Esse aqui é o sistema límbico. Então, a gente vê o hipotálamo, né, a amígdala, o giro parahipocampal, o hipocampo. Por que é tão importante as competências socioemocionais em conjunto com a aprendizagem? Né? Quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala em memória. Né? E aonde é a sede da memória? É aqui no hipocampo, que está dentro do sistema límbico, né? O sistema das nossas emoções. Então, o que a gente vai entender? Que tudo o que a gente aprende tem uma carga emocional. Tudo que a gente faz passa primeiro pela nossa emoção. Né? Eu costumo dar um exemplo bem simples, por exemplo, dos psicólogos. Né? A gente às vezes brincava, o psicólogo ele tem que ser neutro, né? Mas a neutralidade é biologicamente impossível, né? Para que a gente seja neutro, no sentido pleno da palavra, nós teríamos que retirar o nosso sistema límbico de dentro do cérebro. Então, tudo que a gente pensa antes de chegar no nosso raciocínio, na razão, na ponderação, na lógica, passou primeiro pela nossa emoção. E como eu havia dito, essa parte é uma das primeiras que passa pelo processo de maturação lá da bainha de mielina. Por isso que para os nossos alunos, né, para os adolescentes, tudo é aparentemente exagerado, né? As emoções elas são muito intensas, porque essa parte do cérebro amadurece antes do lobo frontal, né? Dos lobos frontais, que vão mediar aí a razão, a ponderação. Por isso que a gente às vezes tem uma impressão, né, de que no adolescente tudo é demais, tudo é muito, né? Quando é amor é muito amor, quando é amizade é muita amizade, né? Quando é ódio é muito ódio, quando é raiva é muita raiva, né? Porque no adolescente, no cérebro dos adolescentes, o sistema límbico ele tá a todo vapor, né? E a mediação que é feita pelos lobos frontais lá no neocórtex ainda não está 100%, né? Madura, 100% completa. Então é muito importante a gente ter essa visão, né? Que o hipocampo dentro do sistema límbico ele está diretamente ligado à emoção.
Então, a aprendizagem e a emoção, elas vão caminhar juntas o tempo todo. Isso para todos nós, para toda a vida. E para que a gente possa entender um pouquinho mais, né, da parte científica que está aí por trás da emoção, né, das competências socioemocionais e da aprendizagem, a gente vai falar um pouco sobre neuroplasticidade, né? O que é neuroplasticidade? Neuroplasticidade pode ser definida como a capacidade do cérebro de se transformar, se remodelar e se reorganizar, tendo como propósito uma habilidade maior de adaptar-se a novas situações. Então, resumindo, neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar às novas situações, aos novos aprendizados e às necessidades que nós temos. Né? Então, ele se organiza, ele se remodela e ele se adapta a novas situações. Existem dois tipos de neuroplasticidade, a estrutural e a funcional. A estrutural, ela confere mudanças na forma das sinapses, né? Lá, sinapses, para quem não está lembrado, são as ligações, as conexões entre os neurônios. A sinaptogênese, né, que é a formação e adequação de sinapse ou grupos de sinapses em um circuito neural, a migração neural e a neurogênese, que seriam a formação de novos neurônios. A migração neural é quando os neurônios eles migram para uma outra área, né, para fazer o papel de algum outro neurônio que não está conseguindo, não está funcionando adequadamente. E a neurogênese é a formação de novos neurônios, né? Até pouco tempo atrás, não muitos anos, nós acreditávamos, né, que a gente nascia com uma certa quantidade de neurônios e que ao longo do tempo os nossos neurônios iam morrendo e ficava por isso mesmo. Na atualidade, né, nas últimas pesquisas aí das neurociências, o que foi descoberto? Que os nossos neurônios não só têm a capacidade de se regenerarem, como nascem novos neurônios no nosso cérebro. As últimas pesquisas dizem que eles estão nascendo mais ou menos ali na região do hipocampo, que eu mostrei para vocês lá da memória, né? Por isso que é tão importante a gente entender esse mecanismo do sistema límbico, né, e da memória do hipocampo. Estão nascendo novos neurônios, né? O que a neurociência descobriu? Que quanto mais a gente usa o nosso cérebro, mais ele se desenvolve, né? Como se ele fosse um músculo. Quanto mais exercício você faz, mais ele cresce, né? E ele cresce literalmente, estruturalmente, né? Ele cria novas estruturas, novas sinapses e novos neurônios. Para a gente entender as competências socioemocionais e a aprendizagem, o nosso foco vai ser mais na neuroplasticidade funcional. Por quê? Porque a neuroplasticidade funcional ela depende de dois processos básicos, que é o aprendizado e a memória. Né? E durante o aprendizado e a memorização, ocorrem mudanças permanentes nas relações sinápticas entre os neurônios. Então, toda a aprendizagem que nós fazemos tem uma consequência estrutural no nosso cérebro e também uma consequência funcional, porque vai agir diretamente no nosso aprendizado e também nas funções da memória. Dessa maneira, a gente compreende que o cérebro ele é capaz de fazer memória de modo mais fácil e duradouro diante de emoções fortes, sejam elas positivas ou negativas. Memórias negativas, elas não podem ser apagadas, mas estudos recentes na área das neurociências já provam que elas podem ser substituídas por lembranças positivas. O que isso significa? Que quando eu aprendo de uma forma agradável, quando eu aprendo sentindo uma emoção positiva, o meu cérebro vai ter uma capacidade muito maior de memorizar aquele aprendizado.
E embora, né, nós não possamos ainda apagar, né, memórias negativas, a ciência já descobriu que elas podem ser substituídas por lembranças positivas. E o que isso significa para nós, né, enquanto professores na sala de aula? Se eu tenho um estudante que é resistente, né, a esta ou aquela disciplina, por qualquer razão, é possível ressignificar essa experiência, substituindo as lembranças negativas, ou seja, né, dificuldade de aprendizado, ausência de relação empática com o professor anterior, etc., por experiências positivas. É por isso que o professor é tão importante na mediação das competências socioemocionais, né? Porque ele vai ter uma ligação direta com a neuroplasticidade desse aluno, né? A maneira como ele faz o acolhimento, a maneira como ele faz essa escuta empática vai agir diretamente no aprendizado cognitivo do aluno. E falando um pouquinho do papel do professor lá no material do Aprender Sempre, a gente percebe que a proposta é que o professor trabalhe apenas uma ou duas competências socioemocionais de forma ativa e consciente, planejando as suas aulas com intencionalidade. Então é muito importante, né, que não se escolha muitas competências socioemocionais para se trabalhar em sala de aula, né, naquela atividade específica. Apenas uma ou duas. E que isso seja feito de forma ativa e consciente e, o mais importante, com intencionalidade. Lá no material do Aprender Sempre, eles apresentam o método SAFE, né? Porque o aprendizado, né, a mediação do professor para essas competências socioemocionais, ele precisa ser sequencial, ativo, focado e explícito. Né? Por que é tão importante que ele seja sequencial? Porque o nosso cérebro ele só aprende através de esforço e repetição. Não tem mágica, não tem segredo. Nós aprendemos através de esforço, repetição. Esforço, repetição. Esforço, repetição. Um exemplo muito simples para a gente lembrar disso é como a gente observa uma criança aprendendo a andar. Né? Como que um bebê aprende a andar? Ele põe um pé na frente do outro, repetidamente, né? Um pé na frente do outro, um pé na frente do outro, cai, levanta. Então é esforço, repetição. Esforço e repetição. Assim que a gente aprende. E embora, né, nós saibamos que os professores eles sempre trabalharam com as competências socioemocionais de uma forma intuitiva, a proposta agora é que esse trabalho ele seja intencional, né? Então, tudo aquilo que os professores já trabalhavam de forma intuitiva passa agora a ser intencional, passa a ser consciente, passa a ser ativo, né? Sequencial e explícito, para que essa mediação ela tenha um impacto maior, né, na vida dos estudantes. Continuando ainda no papel do professor, né, na conquista dessas competências socioemocionais pelos estudantes, nós vamos falar um pouquinho sobre os neurônios espelho. Né? O que seriam os neurônios espelho? Na neurociência, se descobriu que todos nós possuímos uma série de neurônios que são programados para copiar o comportamento do outro, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, que têm uma influência na nossa vida. É como se funcionasse como um software, né? Um programa de computador, onde nós fomos programados para copiar o comportamento dos outros. E as pesquisas a respeito dos neurônios espelho, elas são hoje muito amplas, né? E abrangem muitas áreas do conhecimento. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, que esses neurônios espelho, por exemplo, quando nós desejamos muito ter uma qualidade ou uma virtude que nós não temos, é recomendado que nós estejamos
próximos de pessoas que tenham essa qualidade ou essa virtude que a gente almeja. Porque ao longo do tempo, nós vamos adquirindo essa qualidade através dos nossos neurônios espelho. Nós vamos aprendendo a espelhar, né, a reproduzir aquele comportamento que a gente deseja ter, né, em nós. Isso, com o professor e o estudante na sala de aula, todos nós sabemos que sempre aconteceu, né? O professor é o modelo, né? É o espelho do aluno. Por isso que é muito importante a gente ter esse conhecimento, né, dos neurônios espelho, para que a gente possa usar essa ferramenta a nosso favor, para que a gente possa usar essa ferramenta de forma intencional, de forma explícita, para que os nossos estudantes possam copiar, né, as nossas competências socioemocionais, para que a gente possa mediar isso com qualidade, né, enquanto adultos já amadurecidos, que a gente possa mediar essa experiência para os nossos estudantes. Para que o professor possa mediar essa conquista, né, das competências socioemocionais, ele precisa de apoio. E lá no material do Aprender Sempre, existem alguns tópicos, né, alguns pontos de atenção de como proporcionar esse apoio ao professor. Então, o primeiro deles é ter clareza do resultado esperado. O professor precisa ter bem claro o que ele espera com aquela atividade e qual competência socioemocional ele quer desenvolver com aquela atividade. O segundo item é preciso avaliar se a atividade proposta no âmbito das competências socioemocionais potencializou o aprendizado. Nós já vimos aí no estudo das neurociências que toda emoção positiva vai potencializar o aprendizado, seja ela qual for. Mas as atividades precisam ter uma intencionalidade. Então é preciso ver se a proposta de atividade que eu elegi, né, dentro das competências socioemocionais, está potencializando o aprendizado específico que eu quero desenvolver no meu aluno. E o terceiro item é tornar consciente o desenvolvimento das competências socioemocionais. Mais uma vez, aquilo que sempre foi intuitivo no professor, agora apenas ganha uma nova roupagem, né? Ele se torna mais consciente, intencional no desenvolvimento dessas competências socioemocionais. Aqui estão as referências, né, que foram utilizadas para esse vídeo, e quem quiser saber mais é só entrar em contato com a gente lá na Diretoria de Ensino de Santo André. Muito obrigada!